E aí, galera, eu sou Júlio Barreto e esse é um Papo de Torcedor. E aí, galera, hoje eu estou aqui com a Viviane Marinho no nosso Papo de Torcedor. Vivi, seja muito bem-vinda. Fala aí, Júlio, muito obrigado, uma honra estar aqui com você, no seu canal, fazendo parte aí desse quadro novo. Bom, eu sou Viviane Marinho, né, como ele já falou, sou torcedora do Fluminense, como já está óbvio, tenho 24 anos e sou do Rio de Janeiro. Beleza, Vivi. Agora fala um pouquinho sobre a sua origem com o Fluminense. Como é que foi que você se tornou tricolor? Se foi influência, se foi paixão espontânea? Como é que começou isso? Assim, eu sempre ouso dizer que começou quando eu já estava na barriga da minha mãe, né? Eu até brinco, falo que o gol de barriga foi a minha homenagem, porque foi a época que eu realmente estava na barriga e aí faltava um pouquinho para eu nascer. E assim, minha mãe sempre fala que quando ela estava grávida, meu pai ficava ouvindo os gols do Assis, do Austin, aquelas finais. Ele sempre ficava, ele tinha uma fita, na época era fita, sou velha, tá? Já, Que já sou velha barato. já. Ele ficava ouvindo as fitas com a narração dos gols, e ela falava, nossa, esse neném não aguenta mais ouvir, não sei o quê. E aí eu nasci e tudo mais, cresci vendo meu pai tricolor e tudo, eu sabia que a minha família era e tudo, e eu já cresci com isso, tanto que eu não sabia, quando eu era pequena, eu não sabia que Fluminense e tricolor era similar. Aí um dia minha Entendi. irmã falou pra mim assim, eu sou tricolor, você é tricolor também. Eu falei, não sou tricolor nada, eu sou fluminense. Tipo, de tanto que era essa coisa. E fora a aversão aí ao nosso rival, né, lá da Gávea, que eu também Faz sempre bem. tive, e ninguém nunca me ensinou. Isso que foi, assim, o mais... que mais espanta, assim, meus pais, porque eles não ficavam me influenciando, mas eu já nunca gostei. Então, assim, foi uma coisa bem genuína mesmo, que vem já de sempre. Né? Assim, eu sempre dizia que eu era fluminense, tinha roupinha do Fluminense, até hoje eu tenho minha primeira camisa do Fluminense, Que pequenininha. barato, cara. Era aquelas de camelô mesmo, o escudo chega a estar invertido as cores, o verde em cima e o grená embaixo. Mas eu guardo com muito carinho, porque foi a minha primeira camisa do Fluminense. E, assim, mas eu não acompanhava muito futebol e não entendia, não tinha essa noção. Eu fui passar a ter em 2002, não, perdão, em 2008, quando eu tinha 12 anos. Na E época o da Fluminense Libertadores. estava na Libertadores. Foi aquele jogo contra o São Paulo. A volta. Era aniversário da minha irmã e estava aqui a família vendo o jogo e reunida. E eu lembro que o Fluminense, se eu não me engano, fez 1-0 ou 2-0 e o Isso. Adriano chegou a fazer 1-0. um. Aí o 1-0, Adriano Adriano empatou e na saída de bola a gente fez 2-1. Isso. E aí me deu um ódio quando eu vi o Adriano comemorando. Eu fiquei. E eu não sabia explicar, porque eu não. Aí depois o Fluminense estava ganhando e tal, 2-1. Eu falei, pô, beleza, estamos ganhando. E aí meu pai, desesperado, né? O pessoal, o meu ex-cunhado estava aqui também. Ele é tricolor, estava desesperado também. E eu, gente, calma, a gente está ganhando. E aí meu pai me explicou, ele falou, não, tem uma regra, se o Fluminense for se classificar, tem que fazer mais um. Eu falei, pô, mais um? Só mais um? E fiquei naquela assim, e o jogo quase acabando, mas sei lá, eu sabia que em algum momento, sabe, é aquela coisa, e assim, eu não tinha noção, não tinha dimensão do que era aquela competição, do que representava aquele jogo, mas me deu assim uma coisa. E o São Paulo na época estava avassalador, né? Foi Sim, a tinha um época. timaço. E aí eu, caramba, não sei o que. Cara, e aí, naquela cobrança de escanteio, acho que aos 46, 47, 47, é. o Thiago Neves bate, faz aquela cobrança, o gol. Aquela explosão de sentimentos que deu naquele momento. Uma criança de 12 anos que não tinha noção que era Libertadores, do que era aquele jogo. Mas a alegria, assim, tomou conta. Foi uma coisa surreal. E eu, quando que é o próximo jogo? Quando que é o próximo jogo? Foi contra o Boca. A mesma coisa. Eu fiquei aqui, meu Deus. E aí, assim foi. E aí, a final, a fatídica final, eu chorei, não queria ir pra escola. Mas aí, o que eu acho bacana é que eu não abandonei, sabe? Mesmo que eu tenha me decepcionado muito, tenha ficado muito triste, aquilo me motivou mais a continuar
acompanhando o Fluminense, e aí desde então eu não larguei mais. Eu comecei a perturbar meu pai que eu queria uma camisa oficial, porque eu queria. E aí ele me deu a camisa oficial, começou a me levar nos jogos, e aí eu tô aí, até hoje. E eu acho que uma coisa que você falou, eu acho que é importante, porque o verdadeiro torcedor ele se molda nos momentos ruins, né? Porque em bons momentos a gente sabe como funciona. Todo mundo vira torcedor. Mas em Série C, em derrota de final de Libertadores, aí você vê quem ama realmente o clube e quem não ama, né? E Pois é, falando dos exatamente. jogos, qual foi o seu primeiro jogo no estádio? Assim, primeiro, eu não lembro do jogo, como eu falei, eu não acompanhava, mas eu cheguei aí no Maracanã já. Acho que foi até lá onde meu pai comprou a famosa camisa invertida. E foi Fluminense e Santa Cruz pelo Brasileirão de 2002, se eu não me engano. Acho que o Santa Cruz estava na Série A ainda. Foi 2001 ou 2002, um desses Foi anos. aquele 6-2, que foi Eu 5 acho do que Magno foi. Alves e um do Rony. Eu acho que foi, eu não lembro se foi esse. Ou se foi um que foi 1-1, 2-1. Foi um placar pequeno, não foi esse não. Se fosse esse, Ah, eu tá. acho que eu ia lembrar. Não foi esse Eu ia não. falar, começou bem pra caramba. Pois é. Mas aí esse foi, acho que foi o primeiro jogo que eu fui, que eu não me lembro. Eu não me lembro quase nada. Eu lembro de estar, de subir a rampa, de estar ali, mas eu era bem criança, eu devia ter uns 4 anos por aí. Entendi. 5 no máximo. E aí eu não lembro muito bem. Mas, assim, o primeiro que eu fui depois de ter acontecido tudo isso, né, dessa história, de eu começar a acompanhar mesmo, foi o Fluminense Sport no Brasileirão de 2009, que foi outra coisa também, outra prova para mim como torcedora. E eu falei, pode perguntar até para todo mundo aqui, pro meu pai. Meu pai já estava desacreditado já, e aí ele falou, eu falei para ele assim, nós não vamos cair. Eu falei para ele, nós não vamos cair. Ah, tu tá maluca, você é maluca. Eu falei assim, não, tô te falando. E no final nós não caímos. E aí foi nesse jogo, foi o primeiro turno, foi 1-1, Coração Valente. A gente tinha tomado 1-0, e aí o Coração Valente empatou, 1-1. Cara, são histórias que ficam, né? E o primeiro que você foi já grandinha, assim, dessa época, já consciente que o Fluminense ganhou. Você lembra qual foi? Que o Fluminense ganhou, acho que foi pelo Campeonato Carioca, em 2010, eu acho. Acho que foi. Foi no ano seguinte, foi o Fluminense e Bangu, que o Marcão jogava pelo Bangu, e eu lembro que a torcida cantou para ele, o Marcão é tricolor, foi 3-1 Fluminense. Esse foi no Engenhão até o jogo, não foi nem no Maracanã, foi no Engenhão. Dos jogos que você foi, Vivi, de todos esses que você assistiu, no Maracanã, qual foi o inesquecível? Tipo, caramba, pode não ter sido decisivo, não precisa nem ser jogo de título, mas um jogo que você estava presente, que você assistiu, que você acha que mais te marcou no estádio, independente de ser Maracanã, não, no estádio. Cara, eu acho que foi a semifinal perdão, a final da taça. Não, agora eu lembrei de outro. Qual? Foi a quartas de foi quartas foi semifinal da Sul-Americana de 2009, Fluminense e Cerro Porteño. Agora que eu lembrei, eu ia falar a semifinal a final da Taça Guanabara de 2017, que foi o primeiro título assim que eu via em cima de rival, né? Sim, Então foi eu um ia jogão falar também. esse. Foi 3-3, falei, cara, foi. Mas Mas eu contra o lembrei Cerro também desse. foi um jogaço, cara. Foi, nossa, impressionante Pô, aquele jogo. gente, e o Fluminense com a sua mania de complicar as coisas. Acho que o Fluminense jogava pelo empate. Já Aí pelo empate tomou 1-0. conseguiu tomar 1-0. E aí, porra, aí fez 1-1. E aí eu falei, porra, aí no final, isso foi no final, né? Eu sabia que o empate era nosso. Então, no final, que o Gum fez aquele gol e ele machucado, eu lembro que ele se machucou, que ele tava com Sim, aquele tá com negócio na cabeça. E aí depois o Alan ainda teve tempo para mais um, eu não acreditei que a gente ainda fez mais um. E aí eu tô lá, o que marcou muito também, eu tava lá comemorando depois de quase sofrer. Aí eu olho assim pro lado, 1 minuto, quando eu volto, tá tendo uma briga no meio do campo. Eu falei, pancadaria. gente, que é isso? Não, esse dia foi muito doido. Acho que foi o jogo que mais me marcou assim, foi esse, Fluminense e Cerro 2009. Cara, foi um jogo bem típico de campeonato sul-americano mesmo, né? De Libertadores e tal, Foi. porque
É rivalidade Brasil-Paraguai, no caso ali, o jogo emocionante, decidido no final, e aí pancadaria depois rolou solta. Sim, E foi ali que o sim. Gum ganhou a alcunha, né, de Gum Guerreiro. Gum Guerreiro, Porque fez isso, aquele gol, foi. aquela faixinha na cabeça lá, vibrando. Isso, E, foi. Vivi, ídolo, primeiro ídolo de infância. Quem foi seu primeiro ídolo de infância? Cara, meu primeiro ídolo de infância, assim, porque quando eu era criança mesmo, eu não acompanhava muito, então eu não tinha muito essa noção. Mas colocando essa época assim de Libertadores, eu tinha 12 anos, ainda era uma criança. Era o Conca, né? Eu gostava muito dele. Ele era assim o que mais fazia o time jogar, ele sempre se destacava bastante. Era ele e o Fernando Henrique, por incrível que pareça, eu gostava do Fernando Henrique. Depois que eu cresci, vi a desgraça, eu vi a desgraça que era. Mas nessa Libertadores eu também gostava bastante do Fernando Henrique, eu discutia na escola, que eu falava que o Fernando Henrique era bom, sim. Mas Eu ele chegou, gostava dele. inclusive, a ser eleito o melhor goleiro da competição na Libertadores de 2008. Foi, Ele ele foi, não, estava na porque seleção. ele foi muito bem nessa Libertadores mesmo. Sim. Mas só isso também, né? Aí, mas eu era eles, era o Fernando Henrique e o Conca. E o maior ídolo geral, Do clube, da história do clube ou pra mim? para você, para você. Pra mim, meu maior ídolo do Fluminense é o Fred, não tem como ser diferente. A minha geração pra cá, década de 90 pra cá, só teve o Fred. Então, pra mim, acho que ele é incontestável. No século, acho que não teve ninguém tão grande quanto o Fred, Não, o ídolo do clube, né? Isso aí acho que é incontestável é, mesmo. E vem cá, Vivi, me conta alguma história sua em relação ao Fluminense, alguma coisa, algum perrengue que você tenha passado, alguma situação meio pitoresca de jogo. pô, o perrengue que eu passei foi na final da Primeira Liga, 2016. Foi lá para de fora? Fui para Juiz de Fora. Eu fazia estágio na época, pedi para sair cedo, porque falaram que o ônibus ia sair da sede da torcida 2 horas da tarde. Cheguei lá Ah, uma cara. e pouca. Não, cheguei lá uma e pouca, disse que era 3 horas até Juiz de Fora, o jogo acho que era 8 e pouca, sei lá. Sim. Aí eu falei, pô, tá bom, cheguei lá. Saímos 4 horas da tarde, do Meia. Saímos 4 Nossa. horas da tarde. Aí tá. Aí tamo no ônibus, aquela coisa. O ônibus não tinha ar-condicionado. Tava Ai, cheio de saco grandão, assim, de pó de arroz. O chão tava todo escorregadinho, porque foi caindo um pouco. E faixa, um monte de coisa. Aí aquela coisa, finalmente chegamos na cidade. Aí a polícia mandou parar os ônibus que estavam indo. Parou. Ficamos. E isso, o jogo já ia começar, faltavam 5 minutos pro jogo. E a gente lá. Aí, pô, quer saber? O estádio é aqui pertinho, vambora andando. Aí eu falei, então tá bom, vamos andando. Aí todo mundo desceu do ônibus. Pegaram aquele bandeirão, cada um carregando um pouco aqui nas costas e indo em fila indiana. O bandeirão, ó, é bonito de ver, né? Mas é pesado. pesado, eu Aí, sei. pô, mulher, aí, sei o quê. E outros carregando saco de pó de arroz. E indo. Finalmente chegamos no estádio. Chegamos no estádio, o pessoal com material entrou por um portão, aí a gente tava com ingresso, uma catraca para, sei lá, 1.000 pessoas ou mais Só que tinha tinha uma ali. Tipo assim, funcionando? acho que era, você não conseguia ver adiante, porque tava muita gente, todo mundo colado assim, sabe? Tava pior que Japeri, 5 horas da tarde. E Nossa. aí tava muito cheio, muito cheio. E todo mundo se empurrar para lá, e o pessoal ameaçando derrubar portão e o jogo já tava rolando. E aí a gente vai, empurra daqui, empurra dali. Aí finalmente conseguimos entrar. Tinha gente ainda lá fora, tinha gente lá no. Não sei se você conhece o Mário Helênio, tem tipo uma montanhazinha assim, um barrancozinho. Tinha gente em cima do barranco, tinha gente lá, não sei o quê. E a gente. Aí eu consegui entrar. Entrei, me estabeleci. Aí um pouco depois saiu o gol do Marcos Júnior, pelo menos eu consegui ver o gol. Ah, Aí saiu o gol do Marcos Júnior, não sei o que, comemoração, papapá. Acabou o jogo. Fomos campeões. O pessoal tava pulando, se pendurando na grade. E aí me veio a polícia militar lá do estado de Minas, que quem viaja, faz caravana, sempre fala deles, né? Como eles são muito severos, muito cheios de coisa. bruto já. E aí eles começaram a jogar spray de pimenta
na Ah, gente, gente, que gás de isso? pimenta. A gente só viu assim, aquela, bem, tipo uma fumaça assim, e tipo, acho que ninguém tinha feito nada. Depois que o. Aí tinha uns integrantes da torcida que estavam tentando pular o portão, mas foi depois que os PMs começaram as provocações, até tiro de borracha deram, só que só pegou nos que estavam lá embaixo. E aí jogaram muito spray de pimenta, muito spray de pimenta. E eu tava com a garganta ruim esse dia, eu fui assim mesmo, falei, não vou deixar de ir. E aí eu comecei a tossir muito, e o olho ardendo, e eu tava com um amigo de torcida, ele falou, não esfrega que é pior, que não sei o Sim, é quê. pior. Aí eu achei uma garrafa de água, ele, não joga água também que vai arder mais, que não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu peguei e tô com a garrafa de água, eu achei no chão, hein? Tô com a garrafa de água. Aí, gente, calma, calma. E os olhos todos lacrimejando, a cara ardendo. Calma, calma, vamos subir devagar. A gente foi, conseguiu subir as arquibancadas, aquela muvuca, aquela confusão. Ele falou para esperar passar e ir com calma. Ele falou, agora não adianta, não sei o quê. A gente foi, conseguimos sair, respirei o ar livre. Minha garganta tava me matando. Olha, até hoje não morri, mas eu bebi aquela água que eu achei. Não sei de quem é. É porque Gente! alguém, no desespero, deixou a garrafa no Ou chão, jogou sei lá, cara. comemorando, alguma coisa assim, Eu caiu, não sei, né? tava ali. Eu vi que era água, né? Óbvio, tava limpinha, mas sei lá, eu tava quase. Eu achei que eu ia morrer esse dia. Eu falei, gente, não é possível. Porque é uma sensação tão ruim que dá. Eu já passei por Parece. isso. Não é? Gente, aí eu tive que beber a água ali, aí comecei a A me respiração recompor. dói, os olhos começam a Isso, arder, parece que está nossa. sufocando, é muito E ruim. eu, e eu tava com a garganta ruim, tava com tosse, nossa, foi horrível. E aí, mas depois consegui recuperar, melhorar, e fomos pessoal no ônibus, zoando, o ônibus já tinha conseguido chegar no estádio, aí a gente já entrou ali e fomos embora. Mas olha, foi uma luta, foi um perrengue esse dia, meu Deus do céu, cara. Mas conseguiram comemorar na viagem de volta ou estava todo mundo meio abalado com a situação? Não, no meio do caminho, assim, a gente ficou meio. Só tava era com sono, né? Cansado. Mas assim, a gente comemorou, zoou, mas aí chegou a parte ali do caminho que a gente já tava já. Todo mundo Eu tava apagou, com né? sono. É, pois é. Aí, mas foi. Gente, mas olha, sinceramente, foi muito louco esse dia. Cara, eu nunca passei por nada disso, não. Eu imagino a situação que deva ser, né? E realmente a Polícia de Minas tem essa fama de ser um pouco mais bruta mesmo, com os Sim, visitantes mesmo. É sim, complicado. sim. E você também escreve num blog, não é isso? Isso. Blog Mac, Mulheres em Campo. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho lá. Então, basicamente, eu sou a colunista do Fluminense, no momento só tem eu. Uhum, E a gente faz textos, né? Eu faço textos de pós-jogos do Fluminense, trago uma análise em escrito, que se assemelha um pouco com o trabalho que eu tenho também no Bola na Área, que é um outro blog, mas ele é mais voltado para o Instagram, né? Ele é mais voltado para a parte de mídia, vídeo. Então eu entendi. faço a mesma coisa, eu gravo, às vezes eu faço live, mas a maioria das vezes eu gravo vídeos também trazendo essa análise dos jogos, eu comento sobre o placar, sobre o resultado, faço uma crítica, ou, ou boa ou ruim, né? Sim, Dependendo do que for, qual for o momento. Faço a minha leitura mesmo do jogo ali, comentando, trazendo o que eu vi, como é que foi esse jogo para mim. Só que o Blog Mac é por escrito, né? É um texto, né? Pós-jogo, tipo, é uma matéria, basicamente. E no Bola na Área já é mais um resumão em vídeo, é mais informal, falando com a galera, aquele estilo blogzinho também, só que entendi. voltado para essa parte. E você faz muito tempo já isso? Já trabalha com isso há muito tempo? No Bola na Área, eu já estou há 2 anos. Eu entrei em Bastante tempo. 2018, tem tempo. No Blog Mac eu entrei esse ano, depois da pandemia, assim. Aí apareceu uma das meninas que fazia parte comigo no Bola na Área, e fazia parte no Blog Mac. Falou: você não teria interesse? A gente tá sem menina do Fluminense. Aí eu falei: não, então beleza, vou lá representar. E aí foi esse ano, deve ter alguns meses aí que eu entrei pro Mulheres em Campo. E tem planos de mais à frente trabalhar mais com isso, de profissionalmente seguir esse caminho mesmo, de Então, expandir esse trabalho profissional? eu me formei em História, né? Mas eu tenho muito interesse por essa área também, de jornalismo. Eu penso até em fazer uma pós voltada para essa área. Eu faço parte também de uma rádio online da Costa Ah, Verde, legal. Onda Mix.
Eu ia até começar a comentar alguns jogos e tal, só que a pandemia meio que atrapalhou esse andamento, né? Porque está sendo um pouco mais Entendi. fechado, a CBF Sim, é rígida com protocolo, enfim. E aí não está liberando muito assim a imprensa de entrar. E com rádio, então, eles são tipo, bem mais limitadores. sim. Então, assim, é bem complicado. Mas eu já fiz alguns jogos de estúdio mesmo, em loco, né, que fala. Já Uhum. comentei jogos do Fluminense, já fiz outros jogos também. Antes de entrar para essa rádio Onda Mix, eu fazia parte da Web Gama e eu já tive a oportunidade também de comentar jogos de Sul-Americana entre times estrangeiros. Já Ah, comentei legal jogos, isso. né, jogos dos rivais. Eu falei, não tem problema nenhum, sem clubismo. Já fui, o rapaz até falou, uma vez eu comentei o jogo ano passado, Fluminense e Inter. O Fluminense perdeu de 3-0. Eu comentei tudo. Quando acabou a transmissão, aí o outro rapaz me zoou e tal. Aí ele, ué, você é tricolor? Nossa, nem pareceu na transmissão. Eu falei, tem que ser. Se eu fosse É, botar pra fora o que eu tava sentindo. sim, é até um elogio isso, né? Sinal que você Não, mostrou sim, profissionalismo, então, sim, perfeito. sim. E faz Pois é. uma coisa, Vivi, fala o que você espera do Fluminense nesse momento no Brasileiro. O que você enxerga até agora desse time do Odair? O que você acha até onde a gente pode chegar nesse momento? Então, eu acho que a palavra-chave para o Campeonato Brasileiro é regularidade. Regularidade. Então, Sim, assim, eu acho que se mantiver essa regularidade até perde alguns jogos, tipo, perdeu contra o Grêmio, contra o Palmeiras fora, assim, tudo bem que estava desfalcado e tudo mais, mas assim, são resultados sim, até naturais. na medida do possível aceitados, né? Aceitáveis, Nesse perdão. momento, sim. Sim, no atual momento, o que a gente tem no elenco é Caio Paulista, Felipe Cardoso, fora os Cardoso, jogadores que a gente acaba perdendo para Covid, agora o Dodge também saiu. sim. Enfim, essas baixas que a gente tem com o nosso financeiro também bastante limitado. Então, assim, se mantiver essa regularidade, né, esse aproveitamento, eu acho que a gente consegue pegar um G6, G7, né? Tem o campeão da Copa do Brasil ainda. Então, acho que dá pra gente pegar uma pré-Libertadores. Mas se conseguir melhorar ainda mais o desempenho, não sei, o que eu acho difícil, né? Até porque a gente não tem reposição, É a gente pode complicado. brigar. A gente pode brigar até por título pelo equilíbrio do campeonato, né? Tá muito apertado, tá muito brigado, mas assim, eu acho umas chances mais remotas. A gente perdeu pontos que não era para ter perdido lá Sim. atrás, enfim. Mas eu acho que pelo menos uma vaguinha na Liberta a gente dá uma beliscada. Nosso trunfo, pelo menos, a gente tá sem jogo paralelo, né? Só brasileiro, só o Isso. foco, e o pessoal ali de cima tá todo mundo disputando Copa do Brasil, Libertadores Uhum. também, então dá uma folguinha, Menos o né? Galo. É É. verdade. Mas o Galo caiu pra Mas caramba, né? O isso que eu Sampaoli ia começou a dar falar. mole. Eles começaram a perder bastante. Então aí vai ficar nessa oscilação. E Vi, então, para encerrar esse papo, espaço livre. Manda um recado para a torcida, para o time, para a diretoria, para quem você quiser. Manda o seu recado aí para gente. Bom, vou falar para a torcida que eu sei que a gente fica com raiva de jogador, a gente fica com raiva do técnico que escalou o jogador, a gente fica com raiva do presidente que contratou o técnico, que contratou o jogador de empresário X e Y. Mas assim, a gente tem que colocar o Fluminense acima de tudo. Isso aqui é maior do que diretoria, do que jogador, do que empresário. A gente sabe que mas eles estão. Não, a gente não tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que o Fluminense precisa da gente, ainda mais nesse momento que a gente está agora, a gente está limitado, tem que entender certas coisas, não é aceitar e ficar resignado com salário atrasado, com todo ano brigando para não cair, não é isso. É cobrar, mas sim, sem abandonar, sem deixar o clube De de apoiar, lado, né? de apoiar e principalmente se associar, que eu acho que é muito importante também nesse Sim. momento, para as receitas do clube, independente de quem esteja na gestão. Acho que é importante contribuir, até porque quem é sócio também pode decidir quem estará à frente do clube nos próximos anos. Então, assim, se Essa é a associem, questão. abracem o time, exatamente. Então, abracem o time, abracem o clube, porque
tudo passa, só o tricolor não passará jamais, e nós somos o maior patrimônio desse clube, então não vamos desanimar, não vamos deixar de apoiar, que a gente teve nossos dias de glória, estamos tendo nossos dias de luta, mas a gente pode voltar lá, a gente pode se reerguer, como a gente já fez, quem conhece a história do Fluminense sabe. Então, meu recado é esse para a torcida, abraça o clube. Perfeito. Cara, Vivi, olha, só tenho a agradecer você pelo tempo que você nos disponibilizou aí, esse papo muito legal, cara, foi muito bacana. Foi mesmo. E, sério, obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Espero que você possa vir mais vezes no futuro. Então, até a gente participar de um debate semanal nosso com a galera para a gente poder debater um jogo, umas notícias novas aí que surjam e que, se Deus quiser, com notícias boas mais para frente, né? Para que a gente possa ter coisas boas para comentar. Então, Vivi, muito obrigado pela sua participação novamente, tá bom? Tá bom, Júlio. Muito obrigada a você pelo convite. Quando eu recebi, eu fiquei muito feliz. Foi muito bom mesmo participar aqui com você. E eu aguardo aí, é só me chamar, me chamando, tô fechando. Com certeza. E para quem nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Esse foi mais um Papo de Torcedor e até a próxima semana. Grande abraço, saudações tricolores. Tchau.